Faxineira grávida de gêmeos caiu na escada, mas o caipira viu um milagre de Deus acontecer. O relógio da portaria marcava quase meio-dia, e o corredor do prédio cheirava a desinfetante e cansaço antigo. O sol entrava pelas janelas grandes, riscando o chão encerado com faixas de luz dourada que faziam o brilho do piso parecer espelho. O ar era quente e pesado, carregado do cheiro de produto de limpeza e da luta silenciosa de quem trabalha calado, dia após dia. Dona Rosa vinha subindo as escadas devagar, equilibrando o balde numa mão e o rodo na outra, com a respiração curta e o rosto avermelhado de esforço. Carregava mais do que os utensílios de limpeza. No ventre cresciam 2 coraçõezinhos que pulsavam em ritmos diferentes, como se a vida ali dentro dançasse conforme a vontade de Deus. O corpo dela já não obedecia com a mesma leveza de antes, mas o olhar ainda guardava doçura. Quando chegava ao topo de cada lance de escada, fazia uma pausa breve, segurava o corrimão, olhava para o alto e agradecia em silêncio. "Obrigada, Senhor, por mais um dia de serviço", murmurava com a fé simples de quem conversa com Deus, como quem fala com um amigo antigo. As mãos calejadas e o ventre pesado eram sinais de luta, mas também de amor. Cada andar limpo era uma oração, cada suor escorrido, uma oferenda. Lá fora, do outro lado do portão, Zé Bento ajeitava o chapéu de palha e limpava o rosto com o lenço poído que trazia no bolso. Tinha chegado cedo com a carroça cheia de legumes e ovos caipiras para vender aos moradores. O velho cavalo mascava devagar, descansando à sombra. Zé Bento cantarolava uma moda antiga que falava de fé e esperança, sem imaginar que aquele seria um dos dias mais marcantes de sua vida. Era um homem de fala mansa, desses que carregam o coração limpo e o olhar bom. Vivia de forma simples, sem pressa, acreditando que tudo o que acontece tem um motivo que só o céu entende. Enquanto o caipira esperava o porteiro abrir o portão, o rádio de pilha pendurado no guidão tocava uma música lenta e o som se espalhava pelo ar quente da manhã. No terceiro andar, o destino já se preparava para escrever uma nova história. Dona Rosa limpava o corrimão com cuidado, esticando o corpo o quanto podia. A barriga pesava, mas ela insistia. Não queria perder o emprego e sabia que cada dia de trabalho era uma vitória. As pernas doíam e o coração parecia bater mais rápido, como se tentasse avisar que algo estava prestes a acontecer. O pano escorregou da mão e, num impulso, ela se abaixou para pegá-lo. Foi rápido, quase imperceptível, mas bastou. O chão molhado traiu seus pés e o corpo desequilibrado despencou degrau abaixo. O som da queda ecoou pelo prédio, seguido pelo barulho do balde rolando, do rodo batendo nas paredes e de um grito abafado que pareceu cortar o ar. Por um instante, tudo silenciou. O tempo parou e até o vento que soprava do lado de fora segurou o fôlego. Zé Bento ouviu o barulho e instintivamente correu escada acima. O coração batia forte, as pernas tremiam, mas ele subia 2 degraus de cada vez, sem pensar em nada além de ajudar. Quando chegou ao terceiro andar, encontrou Dona Rosa caída no chão, imóvel, o rosto pálido e o olhar perdido. O pano ainda estava preso entre os dedos dela, como se o trabalho não quisesse soltá-la. O balde tombado espalhava água pelo chão, refletindo o sol que entrava pela janela e iluminava a cena com uma luz quase divina. Zé Bento se ajoelhou ao lado dela. Chamou seu nome, encostou a mão em seu ombro, mas ela não respondeu. O silêncio era pesado, o tipo de silêncio que grita dentro da gente. Ele sentiu o peito apertar e olhou para cima sem saber o que dizer. Fechou os olhos e, num sussurro que mais parecia um desabafo, falou: "Meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu não sei curar ninguém, mas o Senhor sabe. Se for para ajudar essa mulher, me mostra o caminho." As lágrimas caíam sem que ele percebesse.
o sol bateu no rosto dele e por um instante o corredor inteiro pareceu brilhar diferente. O ar ficou mais leve, o som do rádio lá fora sumiu e o tempo pareceu parar. Era como se o próprio céu tivesse prendido o fôlego, observando aquele instante entre a vida e a morte. Zé Bento sentiu algo quente no peito, uma força que não vinha dele. Não era medo nem desespero. Era fé, pura e viva, que acordava dentro dele como uma fogueira acesa pela esperança. O rosto de Dona Rosa parecia sereno apesar da dor, e o caipira, com a voz embargada, murmurou outra vez, agora com mais firmeza: Deus, se for para ela ficar, fica junto dela agora. E se for para levar, leva com amor, mas não deixa ela sozinha, não. As palavras dele não eram bonitas nem ensaiadas, mas tinham verdade. E verdade é a linguagem que o céu entende. O vento voltou a soprar, levantando uma cortina de poeira dourada. Zé Bento respirou fundo, apertou a mão dela e sentiu um pequeno movimento. Quase nada, mas o suficiente para encher seu peito de esperança. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que não era coisa deste mundo. Era o começo de algo maior, um milagre talvez, ou apenas o toque de Deus lembrando que a fé, quando é sincera, faz o impossível respirar outra vez. Naquele instante, o prédio inteiro parecia esperar, como se cada parede, cada janela e cada raio de sol aguardassem o desfecho. O céu silencioso continuava com o fôlego preso, prestes a revelar que, onde há fé, sempre há recomeço. Dona Rosa respirava com dificuldade, mas a mente dela viajava por lembranças que só o coração consegue guardar. A vida não tinha sido fácil, e cada sorriso que ela mostrava carregava um segredo de luta. Desde menina, ajudava a mãe na roça, aprendendo que o trabalho duro não era castigo, mas escola da vida. Mais tarde, veio para a cidade em busca de oportunidades, levando consigo a fé simples que sempre lhe guiou. No prédio onde trabalhava, ninguém imaginava quantas noites ela tinha chorado sozinha, ou quantas vezes precisou rezar baixinho para que os filhos que ainda estavam por nascer fossem protegidos. O ventre pesado lembrava a cada passo do que estava por vir. Os gêmeos dentro dela eram dois pequenos universos, cada um com sua própria força e personalidade que ainda nem tinham encontrado a luz do mundo. Rosa sentia cada chute, cada movimento, como se fossem lembretes de que valia a pena continuar, mesmo quando tudo parecia pesado demais. O serviço diário, a rotina de limpeza e o cuidado com cada detalhe do prédio eram atos de coragem silenciosa, e cada degrau que subia era como uma oração em ação. Enquanto isso, o olhar de Zé Bento, ajoelhado ao lado dela, observava não só o corpo caído, mas também a história escrita nas linhas do rosto dela. Ele percebeu o quanto aquela mulher carregava no peito. Quantos sonhos e medos se misturavam dentro dela. Havia uma beleza discreta em sua coragem, um brilho que só quem vê a vida de perto consegue notar. O caipira sentiu uma mistura de pena e admiração, e algo dentro dele começou a entender que a força de uma pessoa não se mede pela velocidade dos passos, mas pela persistência do coração. Rosa pensava em tantas coisas naquele instante em que o mundo parecia ter parado. Nos dias que trabalhou até os pés sangrarem, nas noites sem dormir, nas palavras de incentivo da mãe que não estava mais por perto, nos filhos que ainda não conhecia. Tudo vinha à tona, misturado com a dor do corpo e o medo do inesperado. Mesmo assim, havia serenidade no fundo do coração dela, aquela calma que só a fé verdadeira pode trazer. Sabia que não estava sozinha, mesmo quando parecia. O corredor, iluminado pelo sol que entrava pelas janelas altas, refletia os reflexos da água espalhada pelo chão e da luz que batia nas paredes. Cada detalhe tornava a cena quase sagrada.
O cheiro do desinfetante misturado ao suor de ambos criava um aroma que ninguém na vida comum conseguiria descrever, mas que, de alguma forma, parecia abençoado. Zé Bento segurava firme a mão de Rosa, sentindo a pele fria e ainda assim cheia de vida. O coração dele batia acelerado, e cada respiração lembrava que o tempo ali dentro não tinha pressa, mas carregava significado. Ela sentiu o toque dele e, no fundo, uma segurança inesperada. Alguém que nem conhecia estava ali, preocupado com sua vida e a dos bebês. O que parecia um simples gesto humano tornou-se um símbolo de cuidado e presença divina. Rosa fechou os olhos por um instante e agradeceu silenciosamente, sabendo que, de alguma forma, aquela ajuda tinha sido enviada de cima. A mente dela passou a imaginar um futuro, não só com a dor e o medo de antes, mas com a esperança de dias melhores, com a fé renovada e com a certeza de que nunca estava sozinha. A força que carregava vinha não só da própria determinação, mas também da confiança de que Deus estava presente em cada passo, em cada momento, em cada respiração. A experiência de vida dela, de tanto sofrer e resistir, transformava cada dor em aprendizado e cada lágrima em coragem. E mesmo ali, caída no chão, sentiu que ainda havia mais caminhos para trilhar, mais vida para viver e mais amor para receber e dar. Enquanto Zé Bento permanecia ali, ajoelhado, sentiu a história dela envolvendo-o também. Era impossível não se emocionar diante de tanta força silenciosa, diante de tanto peso carregado, com dignidade e fé. O caipira percebeu que a vida muitas vezes é feita de momentos assim, rápidos, intensos e transformadores. E que cada pessoa carrega dentro de si batalhas que ninguém vê, sorrisos que escondem dor e coragem que desafia o impossível. A luz do sol atravessava o corredor e iluminava o rosto de Rosa de uma forma quase mágica, como se o céu estivesse se inclinando para observar aquele ato de resistência e esperança. O silêncio, que antes era pesado, agora trazia consigo um sopro de vida. Era nesse instante, nesse encontro de olhares, nesse toque simples de mão na mão, que a história começava a se transformar. O peso por trás do sorriso dela não diminuía, mas se convertia em algo visível, tocante e inspirador. Um lembrete silencioso de que a fé verdadeira se revela mesmo nos momentos mais difíceis e que, às vezes, a presença de alguém pode mudar o curso de tudo. Zé Bento sentiu uma paz invadir o peito. Ele compreendeu que aquele instante não era apenas sobre o corpo de Rosa no chão, mas sobre a vida que pulsa forte, sobre o amor que se manifesta em pequenos gestos e sobre a esperança que nunca morre. E foi nesse reconhecimento silencioso, nesse sentimento que misturava medo, ternura e fé, que o caipira percebeu a grandeza do coração humano e a força de quem continua acreditando, mesmo quando tudo parece desmoronar. Enquanto Rosa permanecia caída no corredor, o medo começou a se misturar à fé que sempre a acompanhou. Ela conhecia Deus desde criança, aprendeu a confiar nas mãos invisíveis que guiam a vida, mas naquele instante, diante da própria vulnerabilidade e da incerteza sobre os gêmeos, uma sombra de dúvida passou pelo coração. Pensava nas noites em que chorou sozinha, nas vezes em que sentiu que o mundo pesava demais e na angústia de não saber se conseguiria proteger aqueles dois pequenos milagres que ainda nem haviam visto a luz do dia. Cada respiração era um esforço. Cada batida de coração parecia ecoar como um lembrete de fragilidade. Rosa sentiu o peso da vida, da responsabilidade e da esperança que se acumulava dentro dela. Era uma mistura de fé profunda e medo quase tangível, uma batalha silenciosa que apenas quem já enfrentou a incerteza da vida conhece. O suor descia pelo rosto e o corpo tremia levemente, não só pela queda, mas pela intensidade da experiência.
No fundo, ela queria acreditar, precisava acreditar, mas o coração humano às vezes vacila, mesmo quando a alma permanece firme. Zé Bento, ajoelhado ao lado dela, sentia o mesmo turbilhão de emoções, só que refletido nele por outro ângulo. Um homem simples, da roça, acostumado a lidar com a dureza da vida, mas que nunca tinha visto algo tão delicado e urgente. Observava cada movimento dela, cada suspiro contido, e sentiu uma necessidade súbita de interceder. Ele não sabia o que fazer com precisão, mas sabia que podia oferecer presença, apoio e uma fé que falava de homem simples, mas sincero. O silêncio entre eles se tornou carregado de significado, e cada segundo parecia alongar-se até que o mundo inteiro estivesse apenas ali, naquele corredor iluminado pelo sol da manhã. Rosa tentou mover os dedos dos pés, sentir os bebês, mas a dor a lembrava da fragilidade do corpo. E foi nesse instante que a mente dela começou a viajar. Lembrou do marido distante, que trabalhava horas a fio, do sorriso das crianças que ela ainda não tinha, da mãe que lhe ensinou a orar com fé simples e do Deus que sempre lhe respondeu, de formas que só o coração entende. O medo era real, mas a fé brotava no mesmo espaço, às vezes tímida, às vezes feroz, lembrando-a de que ela nunca estava sozinha. A consciência da própria mortalidade e do milagre da vida que carregava fez Rosa sentir cada emoção com uma intensidade que queimava por dentro. Ela pensava nos caminhos que a vida poderia tomar, no que estava além do seu controle e no que dependia de sua força e coragem. A sensação de impotência misturava-se à determinação de proteger aqueles pequenos corações que pulsavam dentro dela. Era uma lição silenciosa de que acreditar é um ato de coragem, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Zé Bento, percebendo a luta silenciosa dela, começou a falar baixinho, sem pressa, usando palavras simples, mas carregadas de verdade. Não tenha medo, Dona Rosa, porque o que Deus planta dentro da gente ninguém tira. A gente só precisa acreditar, mesmo quando o coração treme. Ele segurou firme a mão dela, transmitindo mais confiança do que qualquer palavra poderia expressar. A mão dela respondeu com um leve aperto, um gesto sutil, mas suficiente para reafirmar a conexão de fé e esperança entre os dois. O corredor, antes apenas um lugar de trabalho e rotina, transformou-se em um espaço sagrado. Cada raio de sol que atravessava as janelas parecia iluminar não só os corpos, mas também as almas. O calor do dia misturava-se ao calor do esforço humano e à força invisível que pairava sobre eles. Rosa sentiu que a vida ainda pulsava com intensidade, que o medo não podia apagar a fé, e que mesmo nos momentos mais frágeis, a esperança continua viva, esperando ser abraçada. O coração dela, dividido entre a fé e o medo, começou a se reconciliar lentamente. Cada batida lembrava que a vida é frágil, mas resistente, que cada respiração é um presente e que os milagres muitas vezes vêm disfarçados de momentos de extremo desafio. A presença de Zé Bento reforçava isso, lembrando-a de que o cuidado humano e a fé podem caminhar juntos, criando um ambiente onde o impossível parece, por um instante, possível. Naquele instante, Rosa compreendeu que não precisava ter todas as respostas. Não precisava controlar o que não estava ao seu alcance. Bastava confiar, entregar-se ao momento, sentir a presença de Deus na respiração do caipira ao seu lado, na luz que atravessava o corredor e no pulsar da vida dentro dela. O medo e a fé dançavam juntos, inseparáveis, formando a essência da experiência humana, aquela que transforma a dor em aprendizado e a angústia em força silenciosa. O mundo, lá fora, continuava a girar, mas dentro do corredor o tempo parecia ter parado. Rosa respirava,
sentia os pequenos movimentos dos gêmeos e percebia que cada desafio traz consigo a oportunidade de renascimento. Zé Bento, por sua vez, sentia a grandiosidade de estar ali, testemunhando não apenas a força dela, mas também o toque de algo maior, invisível, que guiava cada respiração, cada gesto, cada esperança. E foi nesse equilíbrio delicado entre medo e fé, entre fragilidade e força, que os primeiros sinais de transformação começaram a surgir. O coração dividido de Dona Rosa começava a encontrar harmonia, lembrando que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a vida ainda pode ser um milagre em movimento. O instante em que Rosa escorregou e caiu parecia ter congelado o tempo. Cada detalhe daquele momento ficou marcado na memória de Zé Bento, como se fosse um retrato vivo. O balde caindo, o rodo batendo degrau por degrau, o som seco do corpo tocando o chão e o olhar dela, cheio de surpresa e medo, que encontrou o vazio do corredor. Mas não era apenas o corpo que havia caído. Parecia que algo mais profundo, invisível e delicado, também tremeu com aquele impacto. O chão, molhado pelo balde tombado, refletia a luz do sol, criando pequenos brilhos que piscavam como se fossem estrelas no corredor. Zé Bento ajoelhou-se ao lado dela, sentindo o coração apertar. O medo que tomou conta de seu peito misturava-se à fé que, por instantes, parecia pequena demais diante da cena. Cada respiração de Rosa parecia mais difícil que a anterior, e ele percebeu que o perigo não era apenas físico. A queda havia abalado também a vida que ela carregava. Os 2 pequenos milagres dentro do ventre dela, e o coração do caipira apertou com essa consciência. Ele segurou firme a mão dela, sentindo a fragilidade da pele e a força que existia por baixo dela. Era o tipo de momento que transforma qualquer pessoa, que faz o tempo se alongar e cada segundo pesar com significado. Rosa sentiu o impacto do chão, mas algo dentro dela resistiu. A dor era intensa, mas não a paralisava completamente. No fundo, havia uma chama de esperança que recusava se apagar. Ela tentou mover os braços, respirar fundo, sentir os filhos, mas a realidade lembrava que cada movimento exigia esforço e coragem. O corpo estava ferido, mas a alma permanecia firme, agarrando-se à fé que carregava desde criança. Cada batida de coração lembrava que a vida continuava, mesmo quando parecia prestes a escapar. O corredor, antes comum, agora parecia sagrado. As paredes refletiam o sol. Cada degrau do chão molhado parecia um altar improvisado. Zé Bento sentiu uma presença maior no ar, algo invisível e silencioso, mas profundamente real. Ele murmurou baixinho: Senhor, não deixa ela sozinha, não. Mostra que a vida é mais forte que o medo. O calor do dia misturava-se ao calor do esforço humano, e o suor escorrendo pelo rosto dele parecia selar um pacto silencioso entre fé e ação. Enquanto observava, Zé Bento percebeu que cada detalhe importava. O movimento quase imperceptível dos gêmeos dentro do ventre de Rosa, a leve trêmula de seus dedos, o olhar que buscava o teto como se pedisse ajuda, tudo se unia em um quadro de suspense e esperança. A queda havia abalado mais que o chão. Abalou o medo, a fé, a coragem, e ao mesmo tempo abriu espaço para que o milagre se manifestasse. Rosa sentiu o impacto, mas também sentiu algo mais. Uma energia que atravessava o medo, uma certeza silenciosa de que não estava sozinha. Os minutos se estenderam, e cada segundo parecia ensinar uma lição sobre a fragilidade e a força da vida. Ela percebeu que não bastava apenas sobreviver. Era preciso confiar, entregar-se ao momento e permitir que algo maior conduzisse a situação. O medo e a fé se entrelaçavam, criando um equilíbrio tênue que sustentava a vida dentro e fora dela. O caipira, ajoelhado, observava cada gesto, cada respiração, cada sutil movimento de Rosa e sentia o próprio coração se alinhar àquela experiência.
Ele nunca tinha testemunhado algo tão intenso, tão delicado e ao mesmo tempo tão cheio de significado. O corredor parecia suspenso no tempo. O sol atravessava as janelas com intensidade, criando reflexos que dançavam nas paredes e iluminavam cada detalhe daquela cena que não poderia ser descrita com palavras comuns. A queda, que parecia apenas um acidente, tornou-se um símbolo do conflito entre fragilidade e resistência. Era a prova de que, muitas vezes, os desafios que nos abalam fisicamente refletem também os desafios internos. O corpo sofreu, mas a fé, ainda que tímida, começou a se manifestar de forma sutil, como uma brisa que chega depois da tempestade, anunciando que o pior havia passado e que a vida tinha mais capítulos a escrever. Zé Bento sentiu o toque sutil da mão de Rosa se mover em resposta à sua. Foi um sinal mínimo, mas suficiente para que ele percebesse que a vida continuava pulsando com força, mesmo diante da dor. E nesse momento ficou claro que aquele instante não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre transformação. A queda havia abalado mais que o chão. Havia despertado o milagre, a esperança e a fé. O corredor permaneceu silencioso, mas cheio de significado. Cada raio de sol, cada respiração e cada toque de mão tornaram-se lembranças vivas do poder da presença, da coragem e da fé. A queda, que parecia trágica, revelava que a vida, mesmo frágil, é resistente e que milagres começam a acontecer quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis e através das mãos de pessoas simples, mas de coração grande. Zé Bento permaneceu ajoelhado ao lado de Dona Rosa, o coração batendo acelerado, os olhos fixos nela, tentando decifrar cada movimento, cada respiração, cada pequeno sinal de vida. Ele nunca imaginou que um simples dia de trabalho na roça e algumas vendas de legumes o levariam a um momento tão intenso, tão sagrado, que parecia ter sido preparado pelo próprio céu. O corredor do prédio, antes apenas um lugar de rotina, se transformara num cenário de milagres, cheio de luz e expectativa. Enquanto segurava a mão de Rosa, ele percebeu que havia algo maior no ar. Uma presença invisível que fazia cada segundo se alongar e cada detalhe se tornar importante. O silêncio era profundo, mas carregado de significado. Até o som distante da cidade parecia ter desaparecido, deixando espaço apenas para o toque da vida e da esperança. Zé Bento sentiu uma sensação estranha, como se estivesse em um limiar entre o comum e o divino, entre o que se vê e o que se sente com o coração. A mulher no chão respirava com dificuldade, mas ainda havia sinais de força. Cada gesto dela parecia sussurrar uma mensagem. A vida é preciosa, frágil, mas resistente. E o caipira, com sua alma simples e coração puro, ouviu aquilo como quem escuta o vento contando segredos. Era a voz de Deus falando de forma silenciosa, direta e intensa. E ele sentiu que sua presença ali não era por acaso. Algo dentro dele se acendeu. Uma chama de fé, coragem e reverência, pronta para se tornar ação. Zé Bento sabia que não podia resolver tudo sozinho, mas também sabia que podia ser o canal da esperança. Ele começou a falar baixinho, de forma humilde, mas com firmeza. Num tema tão grande, Senhor, eu só posso fazer isso, ficar aqui e segurar a mão dela, mostrar que não está sozinha. As palavras não eram ensaiadas nem poéticas, mas carregavam a verdade que o céu entende. Cada sílaba parecia preencher o espaço, criando um campo invisível de proteção, fé e energia positiva ao redor de Rosa. A luz que entrava pelas janelas refletia nos olhos de Dona Rosa, que apesar da dor, começaram a se abrir levemente, reconhecendo a presença do caipira ali. O pequeno movimento foi quase imperceptível, mas suficiente para que Zé Bento sentisse que algo estava mudando.
Ele continuou ali, silencioso, respirando junto com ela, entregando-se ao momento e à certeza de que estava participando de algo maior do que ele poderia compreender. Enquanto observava, Zé Bento sentiu o ar ficar mais leve, como se a respiração do corredor fosse compartilhada entre ele, Rosa e algo invisível, divino, que pairava sobre eles. Cada som parecia amplificado. O pingar da água do balde, o movimento do pano, o bater do próprio coração, e entre tudo isso, o silêncio que falava mais do que palavras. Era o tipo de momento que muda para sempre quem está presente, que marca a memória com um toque de eternidade. Rosa, mesmo no chão e com dor, sentiu a força da presença dele. Não era apenas a mão firme segurando a dela, mas o sentimento puro, simples, honesto, de alguém que acredita no poder da vida e na proteção de Deus. Algo começou a se manifestar dentro dela, uma luz que não vinha do sol, mas do toque de fé humana que se alia à divina. O coração dela bateu mais forte, os gêmeos se moveram suavemente, como se respondessem à energia que preenchia o espaço. O caipira percebeu que naquele instante ele não era apenas um espectador. Ele estava envolvido no milagre, tornando-se parte da história que se desenrolava com delicadeza e força ao mesmo tempo. A presença de Zé Bento tornou-se ponte entre o medo e a fé, entre o sofrimento e a esperança, entre a fragilidade e a resiliência. Ele sentiu que o que estava acontecendo não podia ser explicado apenas com lógica, mas só com coração e espírito atentos. Cada minuto que passava tornava a atmosfera mais densa e intensa. O corredor, agora impregnado de luz e silêncio sagrado, parecia pulsar com a vida de todos ali, visíveis e invisíveis. A experiência era uma mistura de realidade e transcendência, de medo e coragem, de dúvida e certeza. Zé Bento percebeu que ele mesmo estava mudando por dentro, que a fé tinha se tornado ação e que o simples gesto de estar ali já era capaz de transformar o impossível em algo palpável. E assim o caipira, com a alma aberta e o coração humilde, continuava ao lado de Rosa, percebendo que ouvir o sussurro do céu não significa ouvir sons. Significa sentir, perceber, conectar-se e agir com amor, coragem e fé. A presença dele não salvava apenas a mulher caída, salvava também a própria esperança de que milagres ainda acontecem, mesmo nos lugares mais comuns, através de pessoas simples que sabem escutar o invisível. Zé Bento sentiu um aperto no peito maior do que qualquer dor que já tivesse sentido. Ele continuava ajoelhado ao lado de Rosa, segurando firme a mão dela. Mas agora sabia que precisava falar de forma mais direta. Precisava deixar a fé falar por ele. Respirou fundo, fechou os olhos e começou a murmurar palavras simples, carregadas de verdade. Meu Deus, não deixa ela sozinha. Se for para acontecer, deixa acontecer com cuidado, com vida. Não deixa que ela se vá agora. Não leva os meninos. Fica com eles, Senhor. A voz saía trêmula, mas cada sílaba parecia abrir espaço no ar, como se a própria atmosfera respondesse ao clamor silencioso. O corredor, antes apenas um lugar de trabalho e rotina, agora parecia um templo improvisado. A luz do sol atravessava as janelas altas e caía sobre eles em faixas douradas, que pareciam tocar cada gesto com delicadeza. Cada respiração de Rosa, cada batida do coração dela, cada leve movimento dos gêmeos dentro do ventre, começava a se alinhar com a força invisível que pairava ali. Zé Bento sentiu que aquela oração não era apenas dele, era de todos que acreditam, de todos que amam, de todos que já sofreram e se agarraram à esperança. A cada palavra, o silêncio se tornava mais profundo, mais intenso. Parecia que o tempo havia parado para escutar, que até a cidade lá fora se calou para que a oração pudesse ser ouvida. O calor do dia misturava-se ao calor da presença humana e divina. E Zé Bento sentiu uma energia percorrer o corredor, subindo pelo chão,
pelas paredes e envolvendo Rosa em um abraço invisível, mas firme e protetor. Era como se cada oração fosse um fio de luz conectando o céu ao chão. O medo, a coragem. A dor, a esperança. Rosa, apesar da fraqueza, começou a perceber algo diferente. A dor ainda estava lá, mas havia uma calma que não havia sentido antes. Cada palavra de Zé Bento parecia chegar dentro dela como se dissesse: "Você não está sozinha, tudo vai ficar bem, respira, confia." E foi nesse momento que ela sentiu o primeiro movimento consciente de segurança. O coração dos gêmeos pulsando firme, lembrando-a de que a vida continuava, de que o milagre já estava em curso. O caipira continuava falando, sem pressa, sem afobação, mas com uma intensidade que parecia tocar até o ar. "Senhor, eu não sou ninguém, mas estou aqui, com o coração aberto, pedindo a tua proteção. Se puder, cuida deles, cuida dela. E se tiver que mostrar milagre, mostra agora, Senhor, para que a gente nunca se esqueça que tu tá junto." A voz dele tremia de emoção e cada palavra parecia reverberar no tempo e no espaço, penetrando não só o ouvido, mas a alma. O corredor começou a mudar, não fisicamente, mas em percepção. O medo que pairava no ar tornou-se mais leve. O suor frio do corpo de Rosa deu lugar a uma sensação de conforto, de presença. Cada pequena respiração dela parecia sincronizar com a força da oração. E Zé Bento sentiu algo se quebrar no silêncio, o bloqueio entre o medo humano e a fé divina. A oração tinha aberto o caminho, criando espaço para que o milagre começasse a se manifestar. Era como se o mundo tivesse diminuído e somente aquela cena existisse. Zé Bento ajoelhado, Rosa caída, a luz atravessando as janelas e os gêmeos pulsando dentro dela. Cada detalhe parecia carregado de significado. Cada som, cada sombra e cada brilho era parte de uma coreografia maior, que a vida e Deus estavam conduzindo. Ele percebeu que não importava se a cidade lá fora continuava correndo. Naquele corredor, algo eterno estava acontecendo. Rosa sentiu calor percorrer o corpo, não vindo do sol, mas de algo maior, invisível. Era presença, era vida, era cuidado. O medo começou a ceder espaço para a confiança, e a fé que parecia frágil momentos antes, agora crescia como uma árvore sólida, enraizada na alma. O toque de Zé Bento, a sinceridade da oração, a atenção e a entrega total naquele instante criavam um cenário perfeito para que a transformação acontecesse. O milagre não se revelou com explosão, mas de forma silenciosa, íntima, quase imperceptível aos olhos comuns. Era sentido, vivido, respirado. O silêncio quebrado pela oração se tornou harmonia, e cada detalhe do corredor parecia cantar a mesma melodia: vida, esperança e fé. Zé Bento percebeu que aquilo que ele chamava de milagre não precisava de espetáculo. Ele já estava acontecendo ali, naquele momento de entrega e presença. E assim, naquele instante, a oração quebrou o silêncio, trouxe a luz, a esperança e a força de Deus para dentro do corredor, tocando cada alma presente. Era o começo da mudança, o primeiro sinal de que, mesmo no chão, mesmo diante do medo, a vida podia florescer, e que o toque humano aliado à fé tem o poder de abrir caminho para o impossível. O corredor parecia respirar devagar, como se o mundo tivesse decidido fazer uma pausa para assistir à vida se recompor. O sol entrava pelas janelas altas, criando reflexos dourados no chão molhado, iluminando cada detalhe da cena com uma suavidade quase mágica. Rosa ainda estava caída, mas algo mudara. Havia uma calma no ar, uma leveza que não existia antes. O toque de Zé Bento, a fé presente na oração e a força silenciosa de Deus começavam a se manifestar de maneira quase palpável, percorrendo o corredor como uma corrente de luz.
Ela sentiu um calor delicado invadir o corpo, começando nos dedos dos pés e subindo lentamente, como se a vida quisesse reassumir seu espaço dentro dela. Os gêmeos se moveram com mais firmeza, pulsando de forma constante, como se respondessem ao toque invisível da esperança. O coração de Rosa bateu mais forte e cada batida parecia anunciar que algo maior estava acontecendo. A queda, que momentos antes parecia um desastre iminente, agora se transformava em um portal para algo maior, uma passagem silenciosa para a vida e a renovação. Zé Bento continuava ajoelhado ao lado dela, observando cada pequeno movimento, segurando a mão dela com firmeza e atenção. Ele percebia que não precisava fazer mais nada além de estar presente, de manter a fé viva e de transmitir coragem. Cada respiração conjunta criava uma conexão invisível, um fio que ligava a vida, a esperança e a proteção divina. Ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. A certeza de que, mesmo diante do medo mais profundo, a vida sempre encontra uma maneira de persistir, e o milagre se manifesta nos detalhes mais sutis. O ar ao redor parecia vibrar. Não era som, não era vento, mas uma sensação que percorria os corpos e as almas. O corredor, que antes parecia comum, transformou-se em um santuário improvisado, onde cada raio de sol, cada reflexo da água e cada batida do coração contava uma história de resistência e fé. Rosa sentiu que a presença de Zé Bento e o próprio ato de rezar criavam uma corrente invisível de proteção, envolvendo-a e envolvendo os gêmeos em algo que não podia ser visto, mas que podia ser sentido profundamente. Ela começou a mexer os braços com mais facilidade, sentindo que a dor não tinha desaparecido, mas havia diminuído a ponto de permitir que a esperança florescesse. Cada movimento era um lembrete de que o milagre não precisa de espetáculo. Ele se manifesta na persistência da vida, no toque humano e na presença divina silenciosa. O medo, que dominara momentos antes, cedeu espaço para a confiança, e a fé se tornou visível não nos olhos de todos, mas na serenidade que começou a se espalhar pelo corpo de Rosa e pelo olhar de Zé Bento. O caipira sentiu o coração acelerar com uma mistura de emoção, reverência e alegria contida. Ele percebeu que não estava testemunhando apenas a recuperação física, estava assistindo à transformação da alma. O encontro entre a fragilidade e a força, entre o medo e a fé, entre o humano e o divino, criava uma cena tão delicada e intensa que parecia escrita pelo próprio céu. Cada detalhe, desde a luz refletindo no balde até o movimento quase imperceptível dos gêmeos, era uma prova silenciosa de que milagres acontecem onde o coração se mantém aberto. Rosa sentiu que o mundo havia mudado ao redor dela. O medo intenso deu lugar a uma percepção tranquila da vida. Cada batida do coração dos gêmeos, cada suspiro seu e cada gesto de Zé Bento eram lembranças vivas de que a vida persiste, que a fé resiste e que a presença de Deus se manifesta de formas inesperadas, mesmo nos lugares mais simples. A queda havia sido apenas o início, e a luz tocando o pó do chão agora indicava que a transformação estava em curso. O corredor inteiro parecia ter sido testemunha de algo maior. Até o som distante da cidade parecia diferente, menos urgente, mais suave, como se também reconhecesse o que acontecia ali. Zé Bento percebeu que aquela experiência o havia mudado para sempre. A vida, a fé e a esperança podiam se manifestar de maneira discreta, mas intensa, em qualquer momento. E naquela quietude cheia de significado, ele percebeu que o impossível começava a se tornar real, que o milagre não precisava de aplausos para ser reconhecido. Rosa, sentindo a luz tocar o pó e o calor invisível envolver seu corpo, começou a sorrir levemente. Um sorriso tímido, mas cheio de força, que transmitia mais do que palavras poderiam expressar. A vida havia vencido o medo
e a fé se tornara tangível. O toque humano, aliado à presença divina, transformava aquele corredor simples em um espaço de renascimento. A luz que tocava o chão refletia também na alma de todos que estavam ali, lembrando que milagres acontecem quando a entrega, a fé e a presença se unem em harmonia perfeita. E assim, naquele instante, a queda deixava de ser apenas acidente. Tornava-se símbolo de resiliência, fé e transformação. Cada detalhe da cena, cada reflexo e cada respiração tornava-se testemunho de que, quando a vida se mantém firme, mesmo diante do impossível, a luz toca o pó e faz brotar milagres onde menos se espera. Rosa sentia o corpo mais leve, como se o peso da queda tivesse sido dividido entre ela, Zé Bento e uma força invisível que a sustentava. Os gêmeos se mexiam suavemente, como se também soubessem que estavam seguros, protegidos por algo maior do que qualquer lógica humana poderia explicar. Cada respiração dela era um lembrete de que a vida continua, mesmo quando tudo parece desmoronar. E Zé Bento, ajoelhado ao lado dela, sentia algo novo crescer dentro de si. A compreensão de que a presença e a fé podem tocar a vida de maneiras que ninguém espera. Enquanto ajudava Rosa a se levantar lentamente, ele percebeu que não se tratava apenas de salvar um corpo, mas de tocar uma alma. E Rosa, apesar do medo e da dor que ainda persistiam, sentiu algo semelhante. A conexão profunda entre humanos e o invisível, entre coragem, fé e a presença que transforma. Ali, naquele corredor simples e iluminado, duas vidas se encontravam e se renovavam ao mesmo tempo. A experiência compartilhada deixava marcas que nenhum tempo seria capaz de apagar. O coração de Rosa ainda pulsava forte, mas com uma serenidade recém-descoberta. Cada gesto de Zé Bento, cada palavra simples dita com humildade, cada toque de mão transmitia algo que os livros não poderiam ensinar: o valor da presença, da paciência e da fé ativa. Ela sentiu que não estava sozinha, que o milagre que se manifestara não era apenas físico, mas espiritual, e que a experiência a mudaria para sempre. Os gêmeos, que antes pareciam frágeis e vulneráveis, agora respondiam aos estímulos com força, como se refletissem a energia que circulava no ambiente. Zé Bento olhou para Rosa e percebeu que ela não era mais a mesma mulher que havia caído no corredor. A queda, o medo e a dor haviam deixado cicatrizes físicas, mas a transformação interna era visível, a coragem que brotava, a confiança no invisível e a serenidade que se instalava no olhar eram sinais claros de que a vida dela havia mudado. E de maneira silenciosa, ele também sentiu a própria transformação. A experiência o ensinou que a fé não é apenas crença, mas ação, presença e entrega sincera. Enquanto ajudava Rosa a se apoiar, ele notou o brilho nos olhos dela, aquele tipo de luz que só surge quando alguém percebe que sobreviveu não por acaso, mas por um toque divino, acompanhado de mãos humanas que se tornaram instrumentos de esperança. A conexão entre eles era silenciosa, mas poderosa. Não havia necessidade de palavras, apenas a consciência de que ambos haviam sido tocados por algo maior do que eles mesmos. O corredor, que antes parecia um simples espaço de trabalho, se transformara em testemunha silenciosa da resiliência humana e da presença divina. Cada detalhe, desde a luz que atravessava as janelas até o reflexo da água no chão, carregava consigo o significado de uma mudança que iria ecoar para sempre na vida de ambos. Zé Bento sentiu que tinha presenciado algo raro. Não apenas a sobrevivência de Rosa e dos gêmeos, mas o renascimento de duas almas, conectadas pelo milagre e pela fé. Rosa sentiu o peso da vida retornar de forma diferente, agora equilibrado pela confiança e pela serenidade.
Ela percebeu que cada dificuldade enfrentada, cada lágrima derramada e cada oração silenciosa haviam construído a força que permitiu aquele momento. A queda que parecia um desastre iminente se transformou em portal para uma transformação profunda, espiritual e emocional, que iria moldar não só o futuro dela, mas também a forma como ela via o mundo e a si mesma. Zé Bento sentiu gratidão profunda, não apenas pela vida que havia ajudado a preservar, mas pelo que ele próprio havia aprendido naquele instante, que milagres não exigem espetáculo, apenas coração, entrega e presença. A fé e a ação se uniam de maneira inseparável, criando uma experiência que transcende palavras e imagens, mas que se sente no peito e na alma. Enquanto Rosa respirava mais tranquilamente e os gêmeos mexiam-se dentro dela, os dois sabiam, sem precisar falar, que algo havia mudado para sempre. O que aconteceu ali naquele corredor simples e iluminado seria lembrado não apenas como um episódio de dor e medo, mas como um marco de esperança, fé e transformação. A vida, quando tocada por Deus e pelo cuidado humano, se renova e fortalece de maneiras que ninguém poderia imaginar. E naquele instante, duas almas aprenderam a força da entrega, a beleza da fé verdadeira e o poder da presença. Uma experiência que seria lembrada para sempre, não apenas como um milagre físico, mas como a prova viva de que coragem, fé e amor humano podem transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. Quando o último eco da respiração mais intensa de Rosa se acalmou, o corredor pareceu suspirar junto com eles. O sol atravessava as janelas, espalhando reflexos dourados que dançavam suavemente sobre o chão molhado, iluminando os detalhes que antes pareciam insignificantes: o balde tombado, o pano molhado, as marcas deixadas pela queda. Tudo agora tinha significado, como se cada objeto testemunhasse a força da vida que persistia, a fé que resistia e o milagre que acontecera ali, diante de olhos humanos e corações atentos. Zé Bento permaneceu ajoelhado ao lado dela, sentindo que a intensidade do momento diminuía, mas que a presença divina ainda pairava no ar, silenciosa, reconfortante e profunda. Cada respiração de Rosa era um lembrete de que a vida havia vencido o medo, que os gêmeos continuavam pulsando com força e que o impossível, por mais que parecesse distante, havia se tornado realidade. Ele percebeu que ali, naquele instante, o silêncio não era vazio, mas carregado de significado, de reverência e de gratidão. O corredor parecia maior, mais amplo, quase sagrado. O ar, que antes parecia pesado com o medo e a tensão, agora estava leve, como se cada molécula tivesse sido purificada pelo toque invisível da esperança. Zé Bento sentiu uma calma profunda se espalhar pelo corpo, uma sensação de missão cumprida que não dependia de aplausos, palavras ou reconhecimento. Estava ali, e isso bastava. A presença dele, simples e humana, havia sido instrumento de algo maior, e ele sentia a magnitude do que acontecera em silêncio. Rosa, deitada ainda com o corpo cansado, sentiu a força voltar aos braços, às pernas e ao coração. Ela respirava profundamente, como se cada suspiro fosse um agradecimento silencioso, uma oração própria que se somava à do caipira. Sentiu que a vida continuava pulsando, não apenas dentro dela, mas em toda a atmosfera daquele corredor que por alguns instantes havia se tornado um lugar de renascimento e transformação. O tempo lá fora parecia retomar seu ritmo, mas dentro daquele espaço, cada segundo ainda carregava o peso e a delicadeza do milagre que acontecera. Zé Bento percebeu que não precisava explicar nada, que o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra.
Cada gesto de Rosa, cada movimento sutil dos gêmeos, cada luz refletida no chão contava a história do que havia acontecido e da mudança profunda que se instalara ali. O mundo continuava, mas algo essencial havia sido tocado, mudado e fortalecido. As paredes do corredor guardavam agora a memória daquele momento, a prova de que milagres não precisam de espetáculo, mas de fé, presença e coragem. Zé Bento percebeu que o valor da experiência não estava apenas no resultado visível, Rosa e os gêmeos salvos, mas no aprendizado silencioso, na transformação interior e na conexão entre almas que aprenderam juntas a força do invisível. Rosa olhou para o caipira e, sem dizer nada, sorriu. Um sorriso que falava mais que palavras. Gratidão, confiança e a certeza de que não estava sozinha. Zé Bento, por sua vez, sentiu que a vida o tinha ensinado algo profundo. Estar presente, acreditar e agir com amor e fé simples, humana e verdadeira, podia transformar situações que pareciam impossíveis. Ele percebeu que a experiência havia mudado não apenas Rosa, mas também a própria forma como ele via o mundo e entendia a fé. Enquanto o silêncio preenchia o corredor, uma sensação de paz se espalhava. O medo havia sido substituído por confiança, a dor cedeu lugar à esperança e a fragilidade transformou-se em força. Cada detalhe da cena, do reflexo da luz no chão, as pequenas respirações sincronizadas de Rosa e dos gêmeos, tornou-se testemunho silencioso da resiliência humana e da presença divina que guia mesmo nos momentos mais difíceis. Zé Bento se levantou devagar, ajudando Rosa a ficar em pé. Eles olharam em volta, sentindo que aquele instante seria lembrado para sempre. O silêncio depois do milagre não era vazio, era cheio de significado, de aprendizado e de vida. A experiência deixava uma marca invisível, mas eterna, nas almas de quem esteve presente. Um lembrete de que a vida, quando tocada pela fé e pela presença de outro ser humano, pode se renovar e transformar, mesmo depois da queda mais assustadora. E assim, naquele corredor simples, sob a luz do sol e em meio ao silêncio que falava mais que qualquer palavra, a vida se mostrou mais forte, a fé mais presente e o milagre silencioso revelou-se plenamente. Rosa estava de pé, apoiada em Zé Bento, sentindo cada músculo do corpo lembrar da queda, mas também cada batida do coração lembrando da vida que continuava firme dentro dela. Os gêmeos se moviam suavemente, como se celebrassem cada respiração, cada passo que ela dava. O corredor, agora calmo, silencioso e iluminado pelo sol, parecia refletir a transformação completa que acontecera ali. Não era apenas um lugar físico, mas um espaço de renovação, onde a fé, a coragem e a presença humana se uniam em perfeita harmonia. Zé Bento observava tudo com reverência e gratidão. Ele sentia no peito a certeza de que algo maior havia acontecido, que a vida de Rosa e de seus filhos não era apenas fruto de esforço ou acaso, mas de mãos invisíveis que guiaram, protegeram e transformaram. Ele percebeu que milagres não pedem aplausos, não precisam de testemunhas, mas se manifestam quando alguém se entrega completamente, com coração aberto e fé genuína. Cada gesto seu, cada toque de mão, cada palavra simples sussurrada naquele corredor, contribuiu para que a vida se afirmasse de forma mais forte e profunda. Rosa olhou para ele e nos olhos dela havia mais do que gratidão. Havia uma compreensão silenciosa de que a experiência havia mudado não só a sua vida, mas a de todos os presentes, principalmente a de Zé Bento. A queda, o medo e a dor haviam sido transformados em uma ponte para algo maior. Uma ponte que unia o humano e o divino, o físico e o espiritual, a fragilidade e a força, o medo e a fé. Eles perceberam, sem palavras, que ali havia acontecido algo que ultrapassava a razão e a explicação.
uma experiência que ficaria gravada na memória da alma para sempre. Enquanto caminhavam devagar pelo corredor, Zé Bento sentiu o peso e a leveza coexistirem em cada passo. A vida, pensou ele, é assim, frágil e resistente ao mesmo tempo. Rosa sorria levemente, ainda sentindo as dores do corpo, mas sentindo a leveza da alma. Ela havia aprendido que os milagres não são apenas grandes feitos. Muitas vezes são sutis, silenciosos, perceptíveis apenas para quem observa com atenção e coração aberto. E naquele momento, todos os olhares estavam atentos, todos os corações abertos, e a presença de Deus era sentida em cada detalhe, em cada gesto, em cada respiração. Zé Bento percebeu que a sabedoria verdadeira não precisava de sofisticação. Ela andava descalça, simples, humilde, mas firme. Estava nas mãos estendidas, nas orações silenciosas, na coragem de permanecer presente, na atenção ao menor sinal de vida. Ele entendeu que cada ação, mesmo a mais simples, podia se tornar instrumento de transformação quando guiada pela fé, pelo amor e pela presença consciente. A vida, pensou ele, ensina suas maiores lições de maneira simples, mas profunda, e quem sabe escutar, aprende a ver o milagre nas coisas mais humildes. Rosa olhou para os gêmeos em seu ventre e sorriu com força. Eles eram a prova viva de que o impossível podia se tornar possível, que a fé aliada à coragem podia mover o que parecia inamovível, que milagres acontecem não só no grande espetáculo, mas nos pequenos detalhes do cotidiano. E Zé Bento, com o coração cheio, compreendeu que a maior recompensa daquele dia não estava apenas na salvação física, mas na transformação silenciosa que havia acontecido dentro de cada um. O corredor permaneceu silencioso, mas agora carregado de significado, história e aprendizado. Tudo parecia respirar em harmonia. O sol, o vento que entrava pelas janelas, o cheiro de água e pano molhado e os passos firmes de Rosa e Zé Bento. Era a vida se afirmando, era o milagre discreto e poderoso que transforma, cura e renova. Ali, naquele instante, ficou claro que a experiência ultrapassava qualquer explicação. Era fé, coragem, resiliência e presença em perfeita sintonia. E antes de se despedir, Zé Bento murmurou baixinho, quase como quem fala consigo mesmo, mas suficiente para que a verdade ressoasse. Num mundo cheio de correria, Deus ainda fala, só que fala baixinho, e quem escuta muda para sempre. Rosa sorriu novamente. Os gêmeos mexeram-se suavemente, e naquele corredor simples, a vida e a fé se tornaram inseparáveis, lembrando que os milagres existem para quem tem coragem de sentir, acreditar e permanecer presente. No final, a história se encerra com uma lição viva, e a tela se abre para o espectador. O milagre não está longe. Ele pode estar acontecendo agora mesmo, ao lado de quem você menos espera. E se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos que tocam a alma e transformam o coração, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que achou dessa experiência de fé e resiliência.